Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta semana, a última de fevereiro e a primeira de março. E assim o tempo voou e já estamos em março, não tarda nada, estamos na primavera a 21. Portugal continua com muito frio, no norte e no centro está a nevar, e nós aqui em Lisboa e nos arredores de Lisboa estamos com temperaturas médias durante o dia e com muito frio à noite. Eu desejo a todos que estejam quentinhos e agasalhados aqui no nosso Portugal e para os nossos irmãos que nos ouvem no Brasil, estão a começar a época do calor. Desejo a todos um ótimo fim de tarde e uma excelente noite. E para os amigos que nos veem fora de Portugal e fora do Brasil, tudo de bom para vocês também, não é? Nós vamos começar, como sempre, com uma prece de harmonização. E eu convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, para respirar funda e, serena e profundamente e levarmos o nosso pensamento ao mais alto. Imaginarmos uma luz maravilhosa, pura e brilhante, que irradia do nosso Pai Celestial para todos nós. Passando pelo nosso amado Mestre Jesus, governador do nosso planeta, e irradiando também dele para nós, irradiando a nossa Mãe Maria, dos nossos irmãos de luz e de paz, que fazem parte dos grandes trabalhadores da luz, já com uma elevação grande, que em conjunto, mas com disciplina e método, dividem entre si as tarefas de cuidar do planeta Terra, de cuidar de todos nós e de estarem com quem quer que eles estejam, com eles. Lembramos aqui que eles só estão com quem os convida, embora estejam na mesma com todos e prontos para ajudar, mas não se intrometem em quem não os quer com eles. Amados irmãos de luz e paz, a nossa imensa gratidão para todos vós. A vossa imensa gratidão pelo trabalho incansável que fazem constantemente pela proteção deste planeta, pela proteção das nossas nações, pela proteção dos seres que nela habitam, indiferentes à ordem, sejam minerais, vegetais, animais ou humanos, e que sempre nos acompanham porque nós os queremos connosco, porque nós os queremos não por pensamento só e palavra, mas os queremos em ação e no trabalho que fazemos em nós mesmos, para sermos merecedores da nossa bondade e sintonizar com a sua luz. Amado Mestre Jesus, que a tua bondade nos possa pacificar a nossa consciência, dando-nos a fé e a esperança. E que possamos assim mentalmente e de comunhão uns com os outros na luz, pela tua égide e a tua direção, emantar luz de amor a todos aqueles nossos irmãos que não vos conhecem, a todos aqueles que ainda escolhem os caminhos mais sombrios, que ainda gostam dos caminhos mais sombrios, nós possamos irradiar a sua luz para todos eles, fazendo assim a nossa parte.
em oração, em vibração, em pensamento. Pedimos, envolve-nos a todos na luz maior, dá-nos a paz no coração e boas intuições para o nosso Evangelho no lar. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar agora início ao nosso Evangelho no lar de hoje, que é dia 27 de fevereiro. Vamos passar então, dar para já as boas-vindas aos nossos amigos e companheiros, a Suzy e o Telmo, e passar assim a palavra à Suzy. Suzy, o teu microfone. Obrigada. Boa noite, Suzy. Seja muito Boa noite. bem-vinda. E a palavra agora é tua, com o nosso Evangelho. Boa noite a todos. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 16. Quando Jesus declara: "Não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão", seu pensamento era este: "Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto em meu nome, porque os homens não terão compreendido ou não terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra, para expungui-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tendo pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé, esclarecida. E então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que viverá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação. Até o seio das famílias, reconhecerão os homens, onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão estabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Na verdade, o que Jesus nos quis dizer, com trazer divisão, não era que ele não queria a paz, mas que as palavras dele, as leis do Pai, não iam ser compreendidas por todos. E na mesma família, uns aceitavam e outros não. Daí a divisão. Não só em famílias, como entre amigos e na própria comunidade. Todos querem ser donos da sua própria verdade, não aceitando a verdade do Pai. E é deste conflito que nascerá a verdadeira verdade. É como se se deitasse fogo a um campo para se separar o trigo do joio. E quanto mais rápido se fizer essa separação, mais depressa a verdade triunfará. Jesus prometeu-nos o Consolador, o Espírito de Verdade, que veio restabelecer todas as coisas, trazendo-nos entendimento para as suas palavras. E todos reconhecerão de que lado devem estar, se do bem, se do mal. E vão perceber que todos devemos estar do lado da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Suzy, muito obrigada pela tua leitura do Evangelho, muito obrigada pelo teu comentário, que foi muito bonito, bem-ajas.
E agora vamos passar e dar as boas-vindas ao Telmo. Olá, Telmo, boa noite, seja muito bem-vindo. E o Telmo vai Olá, boa fazer noite. o comentário desta leitura do Evangelho e do comentário da Suzy no cruzamento com o livro Fonte Viva. Telmo, agora o tempo é Tá seu. bom. Boa noite. Ok, boa noite. Mais uma vez peço desculpa ter entrado há bocado sem querer. Foi precipitado. Meu boa noite a toda a comunidade que está a ouvir o nosso Evangelho do Lar. E, portanto, vamos proceder à leitura do capítulo 124 do livro Fonte Viva, com psicografia de Francisco Canto Xavier e editado pelo Espírito Benfeitor Emmanuel, com o título Não te canses. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se aperceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a delicerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas da graciosa e ágil borboleta e então enalteceu o feito do corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhado e, portanto, de funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo que se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se respeitada e generosa árvore, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não olvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Efetuada a leitura, vamos então tentar fazer a nossa reflexão e, mais uma vez, boa noite às queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para o Evangelho no Lar do nosso grupo de Caminhos de Amor e Paz. Sejam muito bem-vindos e, após a leitura deste texto, verifico que Emmanuel está-nos sempre a fazer um convite para continuarmos a ser fraternos e caridosos com os irmãos de caminhada. Apesar de todas as dificuldades que atualmente sentimos, seja com guerras, com doenças, com abalos sísmicos, com violência física ou verbal, que ainda se desencorre atualmente, infelizmente, tudo isto são realidades da nossa escola terrena, do nosso estágio atual, desta nossa casa comum de provas e expiações que caminha para um mundo de ser regenerado. Como referi no começo desta reflexão, Paulo e tantos outros trabalhadores da luz, orientados pelo nosso amigo e amado e mestre Jesus, alertam-nos repetidamente para fazermos a caridade, tema abordado na nossa última Evangelho do Lar, se bem se recordam, com o título A Candeia Viva. Como bem se recordam, ao progredirmos, a nossa casa comum também melhora. Este é o caminho para a nossa evolução moral e espiritual. Esta é a minha opinião. Acreditem, se a minha memória também não me atraiçoa, no ano de 2021 houve um estudo no nosso grupo com suporte na base de um livro de Rodolfo Caligaris, com o título Sermão da Montanha, que resumidamente eu direi que Jesus disse que assegura a felicidade para todos nós os que estivermos empenhados e focados no exercício da fraternidade e caridade, do amor ao próximo.
empenhados e focados com o coração e não da boca para fora. Voltando ao texto, sou da opinião que Emmanuel traçou uma estrutura na sua mensagem através da natureza e o seu desenvolvimento. Nós também fazemos parte da natureza, também crescemos como eles. E, portanto, comparando o nosso aperfeiçoamento espiritual, alertando-nos para não desanimarmos, desistirmos perante as dificuldades que nos surjam na vida. No parágrafo 1, e fechei o livro inadvertidamente, ele dizes mal, é o que eu digo, fechar o livro é o que dá. Quando o Murilo começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a delicerara. Ora, isto faz-me lembrar uma situação que já li, que acerca da estátua que o Miguel Ângelo, ou Michel Ângelo, conforme queiram dizer, fez, que foi a estátua de Moisés. Tanta perfeição que a estátua tinha, só lhe faltava falar. E o Miguel Ângelo, tão nervoso que ficou, pegou no martelo e bateu na estátua. E, portanto, em italiano, ele disse: perché non parli? Vocês perdoam-me os vossos ouvidos sensíveis do meu italiano péssimo. Portanto, porque é que não falas? No parágrafo 2, a lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas da graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo a que a natureza lhe preparara o voo feliz. Faz-me lembrar que a lagarta talvez sejamos nós também uma comparação, porque nós temos que ter paciência com todo o processo de transformação que nós temos. Nós sofremos transformações ao longo da vida. E, portanto, isto tudo ocorre connosco. Não devemos ter medo com as mudanças da nossa vida. São as metamorfoses que surgem durante a nossa transformação, que a evolução é a transformação. A perseverança é a base da nossa vitória. Assim são as nossas conquistas, com as ajudas preciosas que nos são dadas pelo anjo da guarda, pelo nosso mentor, pelo nosso protetor ou o benfeitor, para rumarmos à perfeição. Não é fácil, digo-vos eu que estou a gatinhar nesta bendita doutrina, ou filosofia, como é que nós lhe queiramos chamar, mas sinto que vale a pena, parafraseando o nosso saudoso Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Façamos, portanto, a nossa parte. E assim, minhas queridas e meus queridos companheiros de Ideal Espírita, espero que tenham gostado tanto quanto eu desta bela mensagem que acabamos de refletir. Agradeço ao nosso amado e amigo e companheiro Jesus a sua presença no nosso Evangelho do Lar. O meu agradecimento também à espiritualidade tutela, Caminhos de Amor e Paz, que nos acompanha em todas as nossas atividades, e todos os desencarnados também estão connosco. Permitam-me que vos convido para o nosso Evangelho do Lar da próxima semana, a realizarmos à mesma hora, neste mesmo local. O meu bem-aja pela vossa paciência em escutar-me, e desejo que a todos vós e às vossas famílias uma noite serena, abençoada e muita paz. E um bom soninho para todos. E não se esqueçam, o título da nossa reflexão de hoje diz: não te canses, não te canses é não desanimes. Portanto, minhas queridas e meus queridos companheiros, não se cansem. Eu prometo não me cansar, mas não sei o que é que o caminho me reserva. Portanto, a minha gratidão a todos e a ti, Jesus. Amo-te, meu querido amigo. Amiga Maria João, devolvo-lhe a palavra para continuar o nosso encontro de hoje. A minha gratidão por tudo. Boa noite. Antes, porém, o André Luís dizia: estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. O Emmanuel também dizia: a viagem para o encontro com Deus é a viagem para dentro de nós. Peço desculpa por este apêndice de continuação.
Muito obrigada, Telmo, muito obrigada, Suzy. Foi um ótimo apêndice, parafrasear Emanuel e Chico é sempre uma maravilha. E, portanto, acho muito oportuno e muito obrigada. De facto, mais uma vez se cruzou o nosso Evangelho com a nossa fonte viva, não é? Portanto, não te cansas, não desesperes, não te aborreças, não te Não fatigues, desanimar, pois. não desanimes, não é? É exatamente a lição que nos trouxe também a Suzy com o Evangelho segundo o Espiritismo, que comentou o capítulo 23, Estranha Moral, no seu item 16. E não te canses, não desanimes, não te aborreças, tem a ver exatamente com todo o processo, como foi dito pelos dois, e muito bem, de transformação de nós mesmos. E nós estamos constantemente a transformar-nos, estamos constantemente em evolução. A nossa aprendizagem é essa mesmo, é nós estarmos sempre atentos aos pequenos pormenores, estarmos atentos aos pequenos sinais, entender o curso da nossa evolução, avaliar se ele está a ir no bom caminho e se nos está a trazer paz, ou se está a ir num caminho mais curvilíneo, mais tortuoso e nos está a trazer mais sofrimento. Não os acontecimentos em si, a forma como nós reagimos aos acontecimentos, porque os acontecimentos são sempre provas da nossa aprendizagem. Se nós pedimos paciência e se nós queremos trabalhar em nós mesmos a paciência, é certo que nos vão aparecer irmãos nossos que nos vão tentar tirar o foco da paciência. Se nós pedimos paz, é certo que irão aparecer irmãos nossos que nos irão provocar e destabilizar. Porquê? No primeiro caso, é o teste à nossa paciência, à nossa resiliência. No segundo caso, é o teste à nossa capacidade de mantermos-nos focados em nós mesmos e em paz. E de nós fazermos a pergunta: eu já estou ou já consigo estar equilibrada e tranquila perante uma série de acontecimentos ou ainda não? Então, se eu ainda não estou, se eu ainda me aborreço, ainda vou ter que treinar mais um bocadinho. E assim sucessivamente. Portanto, a vida é feita de aprendizagens e transformações. E, de facto, nós não nos devemos cansar com estas aprendizagens, porque é exatamente aquilo que nós pedimos. Não é? Se nós pedimos paciência, temos que estar preparados interiormente para todas as situações que nos tiram o foco. Porque elas são mais que muitas. Quem pediu para ter paciência fomos nós. Os outros terão pedido outras coisas. Quem pediu para ter paz fomos nós. Os outros terão pedido outras coisas. Portanto, quem tem que testar-se a si próprio somos nós, não são os outros. Os outros estão no caminho deles, não é? E nós estamos no nosso, que só podemos responder por nós mesmos, não podemos responder por mais ninguém. E a estranha moral que Jesus nos trouxe aqui no capítulo 23, aqui no item 16 foi muito bem comentado pela Suzy, tem muito a ver exatamente com tudo isto. No fundo, transformação é nós quebrarmos os paradigmas das coisas que já estamos habituados, mas que se calhar não têm o sentido alinhado com as leis divinas ou com as verdades maiores, se assim quiserem. São presunções que nós criamos por hábitos, por culturas, por comodismos tantas vezes, e que nada têm a ver com aquilo que nós realmente, após estudarmos um pouco mais e após ampliarmos a nossa vibração e a nossa consciência, percebemos que aquilo não faz sentido nenhum. E não nos devemos cansar de facto em relação a isso, porque é o nosso processo de crescimento e está correto, porque nada evolui se nós não quebrarmos ou nós não formos adiante
com aquilo que está estabelecido. Se assim não fosse, nós ainda estaríamos na idade da pedra, não é? Nós não teríamos toda a evolução, todo o progresso, vai quebrar algo anterior para trazer algo de novo. Até no caso da roda. Não existia, passou a haver uma roda, acabou com o sistema antigo. O caso do carro, apareceu um carro, acabou com o sistema antigo do transporte por cavalos, por exemplo, e por aí nós vamos em vários exemplos, uns mais genéricos e outros mais individuais. Uns mais na área da matéria e na área mais prática do dia a dia, outros mais dentro de nós mesmos. E nós podemos ver, como todos sabemos, que aquelas evoluções feitas em nós mesmos são aquelas que são mais difíceis de quebrar. Nós habituámos a uma maneira de pensar e agora temos, mais rapidamente do que o normal, quebrar essa maneira de pensar para pensarmos diferente. Quebrar a forma de pensarmos no nosso núcleo muito egóico e em nós mesmos, ou só nas nossas famílias, para pensarmos em toda uma família humana que existe no planeta. E deixarmos de acumular só para nós ou para a nossa família, mas pensarmos que os outros também precisam. E este é o equilíbrio que nos é pedido, é a estranha moral que nos é pedida, não é? Nos tempos que estamos a atravessar. Se nós temos uma quantidade de 2/3 da população com fome, com miséria, com desnutrição, com guerras, com uma série de situações que nós não estamos nem habituados a pensar, quanto mais a viver, nós temos que pensar que nós somos só 1/3. E 1/3 que vive com muito mais do que é necessário e que podia ser repartido pelos outros 2/3, que vivem muito abaixo daquilo que precisariam e que nós temos que partilhar. Isto em termos económicos, em termos sociais, em termos do nosso mindset, ou seja, da nossa forma de pensar, é estranho. Mas Jesus já o veio dizer há 2023 anos. E, portanto, são estas estranhas morais, entre muitas outras, que nós temos que considerar. Não é? São estas as reflexões que nos são pedidas, como foi dito, com caridade, como foi dito, com muito amor e sem nos cansarmos, no sentido de resistirmos às mudanças que nós sabemos que temos que fazer. Em nós mesmos primeiro e depois nos outros. Para nos prepararmos a nós mesmos para tudo aquilo que vai surgir obrigatoriamente na necessidade que nós temos de evoluir, não é? Porque isto é como tudo na vida, se há um desequilíbrio no nosso corpo, cria doença. Se há um desequilíbrio no nosso mundo, cria situações complicadas, com sofrimento de milhões, não é? E, portanto, são estas as reflexões que são necessárias nós fazermos. É este o incentivo desta estranha moral, é este o incentivo da leitura Não Te Canses também, como tão bem foi dito pela Suzy e pelo Telmo. Obrigado, companheiros. E agora, eu convido a todos para uma prece de encerramento. Respiremos profundamente e levemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial de luz e amor. E vamos agradecer. Amado Pai Celestial, que a Tua bondade divina derramada sobre nós nos leva a entender as lições que através de Ti o Teu Filho nos deixou. Como tantos outros filhos que Tu mandaste à Terra, para nos ajudarem a quebrar paradigmas, a quebrar redes de pensamento,
a quebrar grelhas de funcionamento, que em vez de trazerem a felicidade a todos os povos, trazem a miséria à grande maioria, trazem a infelicidade à grande maioria, trazem a dor e, por consequência, a doença. Quantos de nós nos lembramos de sermos felizes na infância e termos pressa de irmos para a vida adulta, de termos um trabalho, de termos uma família? Mais tarde, quando já deixamos essa vida ativa, muitos de nós estão felizes pela família, estão felizes pelos afetos, mas têm o amargo de boca de não ter vivido a vida com a alegria da infância. Fica a reflexão para todos nós. E aqui vos pedimos que fiques com todos nós que te estamos agradecidos por todas estas lições, nos dois planos da vida, nos vários mundos que nos assistem, e que possamos sempre continuar tranquilamente a fazer o nosso caminho com perseverança, com coragem e com esperança, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, terminamos o nosso Evangelho no Lar de hoje. Convido-vos a todos para estarmos juntos quarta-feira com as nossas reflexões de Luz no Lar, e desejo a todos uma noite abençoada, uma noite fortalecida na fé, uma noite alegre, porque sabemos já hoje que somos luz, porque já decidimos querer trabalhar com luz e para a luz, e que já entendemos os problemas, se calhar de uma forma já diferente. E que já não os vimos como problemas, mas como desafios a serem vencidos e como provas a nós mesmos para serem vencidas também e ultrapassadas. Portanto, não nos aborreçamos com aqueles que nos trazem as provas, porque eles são os nossos mestres. Um abraço de luz para todos, um beijinho no coração e até quarta-feira, às 21 horas de Portugal, 18 horas do Brasil, se assim Deus o permitir. Uma noite abençoada para todos. Até quarta-feira.